noite, família! Ai, que delícia! Aí, você caiu aqui de paraquedas de novo, né? Nem sabe o que tá acontecendo, né? Curte, se inscreve, vambora, pô, e compartilha esse vídeo que hoje tem aqui Kátia B, Clecleto. Hoje tem muita música, hein? É contigo, negão. Em 3, 2... Alô! Mais um episódio do Papo com Cleo. A gente tem uma amiga aqui na casa. A gente já estava marcado uma vez, mas ela quebrou o pé e não chegou. É verdade. Não é verdade? E hoje é muito legal, porque ela veio aqui e ela ia me contar que ela tá lançando hoje, um disco ao vivo, e ela chegou, tava esse disco, coincidência danada, tava em cima da mesa. Sim. Bom, porque esse era um DVD que foi mixado pelo Renato, né, aqui. Então, engraçado, né? 3 anos atrás eu estava lançando um EP chamado Canções de Outro Mundo. E a gente tinha marcado, sei lá, 5 dias antes do dia marcado, eu caí na rua e torci o pé e quebrei o pé. E fiquei 2 meses sem andar, então não vim aqui. Corta para 3 anos depois a gente se fala e você me agenda para hoje, que é o dia do lançamento deste trabalho, que é um DVD que eu lancei em 2004, quando lancei o meu segundo disco, e muito importante disco, Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode. E esse DVD foi feito no Itaú Cultural, em São Paulo, e foi mixado pelo Renato Alcher, seu companheiro de estúdio, vida, né? de vida. Enfim, aconteceu isso que você falou. Eu cheguei aqui alegremente para dar a entrevista tão sonhada. E eu descobri que você é amiga do Cazuza. Sim, mas deixa eu completar isso. Eu chego no seu estúdio lindo e tô de cara com esse DVD. Eu falo, eles botaram pra mim como eles são legais, né? E não era nada disso, tava ali. Coincidências são legais, mas foi uma super coincidência, assim, de estar aqui, enfim, me esperando. Então esse tá no Spotify já? Entrou hoje no Spotify como um disco ao vivo, e em breve também todo o show remasterizado chegará também nas plataformas de imagem e tal, YouTube, pra gente assistir e curtir, que é um momento muito feliz da minha história musical que eu posso contar já já. Que legal. E coincidência, porque eu tava com a Luciana Araújo, ela falou de você, e aí na minha cabeça era muito mais jovem do Cazuza, e ela falou Kátia B, eu falei, não pode, na minha cabeça não pode ser. Só que essa turma do Circo Voador, que a gente vai falar daqui a pouco, o Pedro Luiz também era, eu não sabia que essas pessoas tinham uma conexão lá atrás, né? Sim, foi um momento muito importante no Rio de Janeiro, né, na história do mundo artístico, né? Meu nascimento artístico aconteceu no Circo Voador. Não, vamos começar do início, porque você me falou que a tua família é muito musical, Sim. né? Tinha muita música. Me conta como que a música chegou até ti, assim. A minha mãe era muito ligada em música. Minha mãe foi uma socióloga e planejadora urbana, mas muito ligada à música. Nos anos 60, quando eu nasci, ela cantava em coral, chegou a cantar com o Egberto Gismonti no coral dele. Eu assistia os ensaios, morria de medo dele. Egberto? Nesse disco que eu lanço hoje tem uma música dele que eu cantei. Ficamos amigos ao longo do tempo, ele gravou em alguns trabalhos meus, e nesse DVD que lancei hoje eu canto uma música dele, O Sonho. Então eu, pequena, já convivia muito com essa atmosfera da música brasileira, da bossa nova. O meu tio, Sidney, que era fotógrafo, mas também músico, fazia música para cinema. Então a música estava around, assim. Teu pai gostava de música também? Meu pai gostava, mas assim, acho que veio mais pela minha mãe. Meu pai gosta do mundo artístico, super parceiro meu de curtir. Enfim, mas minha mãe me colocou em aulas de música na ProArte, famosa ProArte. Você também foi da ProArte? Fui da ProArte, estudei com Hélder Parente. Então, tive iniciação musical, e eu ia numa colônia de férias, onde o Jacques Morelenbaum era o cara da música, da comissão de música. Então, eu, muito novinha, cantei com ele, assim, eu adoro falar isso, ele me chama de minha aluninha, chama meu professor. A gente cantava na colônia de férias e na própria escola, né? Quando eu fui de escola judaica
Só muito pequena. E aí cantei no coro com Jaquinho Morelenbaum. Na escola judaica. Aí com o Henrique Morelenbaum, a gente cantou, eu tinha 7 anos. Aliás, aquelas músicas são lindas, né? São lindas. E eu acho tem que umas melodias com os intervalos diferentes, assim. Então, é modal, né? Então eu trago muito dessa influência. A minha relação com essa cultura vem muito da música e da comida, né? Essas escalas. Orientais, né? Tem muito essa influência no meu trabalho, harmonicamente e melodicamente. E nos instrumentos também. Então, veio aí, de criança, tinha uma atmosfera muito musical, eu sempre me interessei. Eu era, digamos assim, uma garota um pouco diferente, tinha cabelo crespo, tenho, né? Usava óculos e eu era muito diferente das garotas. E eu tocava violão, e eu fazia teatro, então eu estava sempre... Esse lugar me ajudou muito, né? Eu sempre fazia os papéis importantes nas peças, nas viagens, eu levava o violão, então eu não tinha namorado. Teatro, como você chegou no teatro? Porque não era todo mundo que incentivava um filho a fazer teatro nessa época, né? Eu acho por isso que eu te conto que a minha mãe incentivava, né? E aí sempre tem assim, na escola, teatro, então eu estava sempre que não era todo mundo que ia, né, pro teatro na escola, que era o grupo. Eu estava tanto nessa primeira escola, no Eliezer, quanto no colégio de aplicação, no CAP da UFRJ, que minha mãe me levou quando eu tinha 12 anos, me mudei, fui transferida, né, para essa escola. E ali tinha teatro, foi a abertura política, né, que foi uma escola que sofreu muito assim com a ditadura militar. Na época que eu entrei, começou a abertura, começou a voltar o jornal, o teatro, a música. Tinha festivais de música no colégio de aplicação. Você novinha percebia essa abertura? Ou é algo que você só foi se realizar depois? Não percebia. Fui perceber depois, assim, não percebia. Estava nas minhas buscas, nas minhas, né, enfim... Eu pergunto isso pra todo mundo da tua geração, porque todo mundo responde a mesma coisa. Eu falei, não, a gente não tava sacando que tava abrindo, né? Nem que tava tão fechado, porque a gente era mais jovem. Mas quando floresceu de vez, mudou tudo, né? Mudou bastante. Então, eu sigo na música ali, né? No colégio de aplicação, né? Compondo, com os poetas, né? Pessoas que até hoje, né, eu tenho contato e estão na vida artística, os escritores, os poetas, né? Eu sempre me cheguei nessa gente, né, buscando algo ali para além de estar na festinha, ou de estar me desenvolvendo como pessoa, como mulher. A minha mãe me colocou para estudar violão com Davi Tigel, eu não tinha 10 anos. Cara, você foi bem colocada também, né? Pô, até hoje, assim, meus dedos, assim, minha mão direita, que é elogiada pelos músicos que eu trabalho, vem do Davi, das aulas com Davi. Então, foi assim, né? E aí, quando eu tinha 16 anos, estava no colégio de aplicação, a Alice de Andrade, que é filha do Joaquim Pedro de Andrade, cineasta, me chamou, falou: o Asdrubal trouxe o trombone, famoso grupo de teatro, com Regina Casé, Perfeito Fortuna, Evandro Mesquita, Patrícia Travassos, Hamilton Vaz Pereira, entre outros. O Asdrubal, que era um grupo que estava com muita importância, muita visibilidade, vai dar um curso no Parque Lage. E lá fui eu com a Alice, para esse curso à noite. E aí esse curso era... Perfeito tinha um grupo, Hamilton e Regina tinham outro, Evandro e Patrícia tinham outro. Formaram-se 3 turmas, e eu era da turma do Perfeito. Onde tinha Alice de Andrade, a Bebel Gilberto e o Cazuza, que para mim era, e ainda é, Caju, né? O Caju estava lá. E ali é um capítulo muito importante da minha história. Como que era essa escola de teatro? Como que funcionava isso? A gente se encontrava 2 vezes por semana, né, em 1981, né, eram aulas, acho que falar que eram aulas de teatro é um pouco restrito, porque era toda uma vivência artística que trouxe muito a música, né, a gente trabalhava música, corpo, teatro
muito ligado a improvisações, mas aconteceu ali uma ebulição muito forte para todos, né? Foi um momento que esse curso começou a aglutinar artistas que começaram a circundar também, a frequentar esse espaço, né, de pesquisa, de experimentação, artistas da poesia, da literatura, da dança, reuni muitos grupos. O próprio Pedro Luiz, né, compôs para o nosso grupo, que era Corpo Cênico Nossa Senhora dos Navegantes, com a peça Paraquedas do Coração. E a gente ali viveu uns 2, 3 meses de curso e foi aonde nasceu a ideia da criação do Circo Voador, né? Trazida pelo Perfeito, pelo Maurício Setti. Bem no nosso grupo, né? A gente fomentou essa ideia, né? E ali a gente teve alguns momentos em teatro, no Teatro Cacilda Becker, onde a gente se apresentou, o nosso grupo. E no verão de 82 aconteceu o grande nascimento do Circo Voador do Arpoador, que levantou, teve a sua lona. Você estava nesse dia? Não só eu, como, assim, os artistas do Rio de Janeiro. Todos estavam lá. Grupos de teatro, Manhas e Manias, que era um grupo com a Débora Bloch, Andréa Beltrão, o Coringa, da Graziela Figueroa, grupo de dança, a Débora Cole, que era o Chacal da poesia, o Nuvem Cigana. Muita gente, todos os grupos do Parque Lage, assim, foi um aglutinador. Aconteceu a surpreendamental Parada Voadora, que foi um desfile que aconteceu na praia de Ipanema. A gente se concentrou na Praça Nossa Senhora da Paz e desfilou do posto 9 até o circo, na grande abertura do Circo Voador, na inauguração desse circo, que foi levantado assim com vaquinha dos pais das pessoas envolvidas para botar a lona, com a Zoé Chagas Freitas, que era mulher do prefeito, ajudando a gente indo batalhar as coisas. Foi muito artesanal e foi muito forte, né? E ali eu convivi durante todo esse tempo que eu relato aqui, foi aonde eu convivi mais com o Cazuza. A Lucia me falou que você era uma boa amiga do Cazuza, né? Assim, das pessoas queridas, próximas a ele, num determinado momento da vida, né? Durante esse tempo foi uma experiência forte, porque eu estava me desenvolvendo, assim, como pessoa, como artista. Eu tinha 16 anos. A gente viveu uma ebulição artística ali, a gente não parava, a gente saía das aulas e saía para restaurantes no Leblon, a gente performava, a gente chegava assim, saía do carro, entrava no Real Astoria, isso assim, caretas. A onda tinha uma onda muito forte aqui da criação, da criatividade, né? Não precisava de nenhum combustível extra, assim. A gente estava com muito gás. A gente entrava no Real Astoria, desfilava, desmaiava, levantava e saía. A gente fazia números, assim. No Baixo Leblon. No Baixo Leblon. E a gente compunha sem parar. A gente ia para casa de uns dos outros e das figuras envolvidas, assim, da Marília, que era a mulher do Moraes Moreira. A gente ia para lá compor, cantar, era non-stop, né? E Cazuza, uma figura, assim, diferente, porque logo deu para perceber, assim, ninguém era ainda muito definido nesse momento do Circo Voador. Era um bando de jovens criativos. Buscando sua personalidade cantando, ainda, dançando, né? Não sei o que. Ninguém era alguma coisa, um cantor, um ator. A gente... estava ali criando e se conhecendo uns aos outros e a si próprios. E aí mas deu para sacar muito cedo a beleza da voz do Caju. Ele cantava muito bonito, tinha uma voz linda. Tinha um número nessa peça que era a Viaça Rebelde, que era uma brincadeira com a noviça rebelde. Ele era o Capitão Von Trapp. Ele, o Ruiz Belenda, era a Viaça Rebelde. Então, ele cantava lindo,
A gente cantava como grupo, já abrindo vozes, assim, a Bebel também trazendo aquela estirpe, né, da música brasileira, e eu fiquei fascinada, porque eu já gostava muito de segunda voz, já fui muito nutrida, criada, feita pelos Beatles e aqueles vocais deles maravilhosos, já tinha uma ligação com isso. Beatles mexeu muito com você quando apareceu? Muito, 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 muito. Foi a minha primeira grande paixão, os você não me Beatles. falou antes de chegar aqui no circo. Eu fui pulando, né? O que foi te movendo como artista musicalmente, das coisas que foram saindo? Porque é uma Os época Beatles. maravilhosa, né? Os Beatles, para começar, eu tinha um anel que meu pai Virou me deu. Beatlemaníaca, total. Totalmente. Tinha aquelas duas mulheres, a Denise e a... Lizzy Bravo, que tiveram essa experiência de cantar com os Beatles, né? A Lizzy gravou Across the Universe. Elas estavam lá na porta do estúdio dias seguidos, e uma hora tem essa história famosa. Eles saíram, acho que foi o Paul, falou: alguém canta aqui, e a Lizzy gravou com eles, Across the Universe. E a Lizzy era amiga do meu tio, então eu grudava na Lizzy, elas tinham guimba de cigarro, elas tinham foto. Tudo deles. Eu tinha 11 anos, meu pai me deu uma guitarra Giannini branca, foi o meu primeiro instrumento assim poderoso. E então os Beatles fizeram muito a minha cabeça. Muito. Fazem ainda. A MPB também, desde nova? MPB muito, Milton Nascimento, muito. Minha mãe ouvia bastante Elis, Chico também com aquelas vozes, né, que ele cria. Sempre tive uma ligação com isso. Sempre ligada na voz. Sempre. Meus trabalhos têm esse caminho, essa busca, né? Eu adoro criar vocais. E aí depois eu conto sobre esse trabalho que eu estou fazendo agora, que também tem a ver com cantar em vozes. Eu gosto muito. No circo você sacou que aquilo ali que estava acontecendo era especial? Ou também não? Saquei. Sacou? Ali eu saquei. Que tinha alguma coisa acontecendo? Ali foi muito forte. Arrebatou a todos nós. A vida era aquilo. Era o circo. Quando ele foi montado no Arpoador, que ele só ficou 2 meses... A gente foi o grupo que abriu os trabalhos na noite de estreia do Circo Voador, na famosa cena O Abraço, que somos eu e a Alice. A gente corre, se abraça, e aí um abraço assim coletivo, começa todo mundo a correr e se abraçar, virou uma cena muito famosa. E o grupo, nosso grupo, como grupo de teatro, se desfez quando o circo nasceu, mas nasceu o circo e... começaram as bandas de rock a se apresentar lá, né, no Circo Voador do Arpoador, o Barão Vermelho, e o circo tinha aulas o dia inteiro, aula de acrobacia de manhã, e eu vivia lá, a gente chegava lá 8 horas da manhã, fazia aula de acrobacia com Breno Moroni, ia pra praia, voltava, assistia um ensaio, participava de alguma coisa, Viu ficava muito até pôr de do sol noite. na praia. Muito. A gente viveu lá, foi um momento muito especial. É um Rio de Janeiro que eu só vi no cinema, porque eu sou de 73, eu era criança, né, nesse momento. Sim. Mas vocês relatam o Rio de Janeiro de um jeito muito lindo, né? Muito lindo, maravilhoso. Para mim, o meu nascimento artístico foi no Circo Voador. Sabe quando fala assim, o tal músico, ex-banda, ex-não sei o quê, ex-barão, ex-não sei o quê, eu sou ex-Circo Voador, ou para sempre Circo Voador. Eu fui forjada no Circo Voador. Eu levo esse espírito de grupo, de experimentação, essa busca, assim, nunca é burocrático, sabe? Não serve para mim, é sempre uma doação mesmo que volta e que me alimenta. Então, muitas vezes eu me pego muito comovida, que eu falo, nossa, a vontade que eu tenho de fazer o que eu estou fazendo é a mesma que eu sentia lá, naquele grande nascimento artístico. E essas pessoas viraram os ídolos da minha geração, né? Que é a geração um pouquinho, que a diferença de idade é 8 anos, 9 anos, mas era isso. Os famosos eram os seus amigos, né, da geração ali naquele instante, mas eram os adultos que eu ficava na TV vendo no Chacrinha. Isso é muito doido. Sim, né? mas eles ainda não eram famosos, né? O Cazuza nesse grupo... Nesse momento ainda não estava ninguém famoso. Ninguém famoso. Ele não era famoso. Ele foi muito rápido
Coisa de 1, 2 anos também, né? Exatamente. Ali ele era um cara lindo, Cazuza era lindo. Eu me lembro de alguns momentos, assim, inclusive que eu fiquei meio... que ele me tirou para dançar. Um desses momentos no Circo Voador, a gente se encontrando lá, todo mundo chegando e tocando Stevie Wonder, assim, não estava tendo peça, estava a gente circulando. Eu acho que eu estava arrumada para algum compromisso que eu tinha, estava mais bem vestida, sei lá. E ele me tirou para dançar. Eu fiquei apaixonada. Assim, ele é muito charmoso, né? Cara, que isso? Muito sedutor, muito charmoso, exagerado, né? Me constrangia às vezes também, porque eu era um pouquinho reservada, né? Ali, acho que sou. Você é até hoje assim, né? E mais ele elegante, não, né? assim. Escandaloso. Então eu chegava na praia, um dia que eu cheguei no posto 9, assim, veio andando e tal. Ele me veio lá de longe. Kátia Bronstein, vem aqui que eu vou... Tararararara, não vou nem repetir o que ele falou, porque eram obscenidades, assim, que era totalmente uma cena, né? Mas eu fiquei vermelha, né? Assim, querendo me enfiar na areia, porque tava todo mundo ali, todo mundo ouviu, riu e tarará, era uma brincadeira, uma grande brincadeira. Enfim. E ele era assim com todo mundo, que ele amava também, né? Ganhei uma poesia. Você ganhou uma poesia? Que saiu no disco, no livro, né? Que o Ramon Nunes editou, fez com a Lucinha, que acabou de sair. Quando ele começa a botar as músicas dele pro mundo, você começou a entender que aquilo ali era diferente? Ali eu já estava em São Paulo, né? Rumando assim para um momento da minha vida que eu comecei a fazer teatro musical. E eu estava assim... Quer dizer, antes disso, vale a pena dizer que muitos não sabem, você não sabe, eu fui o primeiro show da Blitz, que foi bem nessa época que Cazuza estava indo para o Barão. O primeiro show da Blitz, a primeira formação, era eu e a Márcia Bulcão nos vocais. Você chegou a ser Blitz? Eu fui Blitz num show, numa boate chamada Papagaio, numa noite gay chamada Papa Gay. Então o Evandro me chamou por conta do circo, que o Evandro... E já era o repertório que explodiu. O Evandro era do Asdrubal, né? Então era esse grande movimento. Era a gênese ali do repertório que explodiu. Lobão na bateria. Lobão na bateria. E foi legal, porém... Era como se eu não tivesse me encaixado ali. As pessoas me perguntam, você se arrepende? Eu não me arrependo nada. Primeiro porque a Fernanda é a Blitz, né? Eu acho que talvez não tivesse acontecido essas coisas, né? Se não fosse ela. Segundo que não é a minha linguagem, então... Você ficou meio... Eu até tento lembrar, assim, exatamente o que aconteceu. Não sei exatamente o que aconteceu, mas eu não dei linha para continuar. Fui-me embora para São Paulo, porque teve esse musical, o Chorus Line, que o Walter Clark, o lendário Walter Clark, montou. O primeiro grande musical que foi montado no Brasil. Importantíssimo, né? Walter Clark é importantíssimo. Sim, ele era uma figura... muito carismática, dobrava a gente. Às vezes a gente queria reivindicar melhor salário, que era carteira assinada. Minha primeira carteira assinada foi pelo Walter Clark. Você fez o teste no Rio? Eu fiz o teste em São Paulo. Foram 900 pessoas no teste para 30, se não me engano, na linha do coro, né? Chorus Line. E eu passei. Fui escolhida pelo maestro, que eu sou dançarina, mas quem me escolheu... foi o maestro, pela música, justamente para cantar em vozes, né, numa cena. Você já tinha essa facilidade? Interesse, facilidade. Com a Cláudia Raia, né, que era também Cláudia Raia, Thales Panchacon. Muitas pessoas, né, que entraram nesse teste. Então, nessa época que o Barão começa a pintar, né, eu estava vivendo outras aventuras, mas sim... Adoro esse primeiro momento do Barão. É uma poesia muito linda. Muito linda. Gosto muito. E muito do Rio, né? Aquele primeiro disco tem uma coisa de Leblon pra caramba, né? Do Rio de Janeiro, daquele jeito de falar. Sim, sim. Eu ouço hoje, eu falo, cara, isso é muito daqui, da gente, né?
E eu levo uma coisa muito bonita, assim, dessa época, assim, né? É a ousadia, a coragem, né? Que acho que eu penso no Cazuza, eu falo, fico no meio caju, que a gente chamava de caju. E fico relacionando com uma ousadia que me permite hoje muitas coisas na minha expressão como artista e como pessoa também, né? De sair da casinha, né? Ele saía tanto ali da casinha, né? Ele propunha volumes, expressões, movimentos assim tão arrebatadores que para mim foi um choque assim de uma luz que se espoca na minha cara assim e também me tira da minha zona de conforto, sabe? Eu guardo isso com muita emoção. Você acha que as pessoas, tipo Fred Mercury, Cazuza, sem comparar, mas são pessoas que vêm, vão muito breve, fazem um estardalhaço no planeta, né? Total. Você acha que elas vieram pra isso, cara? Você tem uma coisa com a espiritualidade, né? Você acha que essas pessoas têm um porquê desse brilho todo, dessa catarse? É um desbunde, né? Um negócio... Eu não sei fazer um recorte, eu sei dizer o que foi para mim, né? Com certeza a maneira que ele viveu a vida e o processo de morte, né? Tão exposto. Muito corajoso, né? Muito corajoso. Eu vi Cazuza assim no Prêmio Sharp, que eu acho que foi uma das últimas, talvez a última Ele de aparição lencinho dele, já, ele de né? lencinho. Falando, né, assim, abrindo aquilo. Se fosse hoje, não morria, né, teria tratamento. Então, eu sei o que foi para mim, né, que olhar essa coragem, olhar a forma que ele viveu isso, né, então eu tive muitos aprendizados, né, lidei com os meus medos, com o meu desconforto, porque nessa época a questão do HIV passou por todo mundo. Eu tive meu momento de, meu Deus, né, passou perto de mim, né? Todo mundo teve que fazer os testes e não sei o quê. Todo mundo tinha de onde puxar essa coisa que era restrita a um nicho. Não era bem assim. Foi se entendendo que todo mundo era tinha muito algum mais. amigo, alguém que você já tinha se relacionado. Era o normal daquela época, né? Uma galera junta, né? Porque a minha geração, que veio 9 anos depois, a nossa vida sexual já começa sabendo disso. Sim. Vocês não, vocês começaram a vida sem isso existir, né? Sim. Todo mundo muito livre, muito feliz, isso né? Perpassou todo mundo que estava ali Foi um pesadelo vivendo mesmo, esse né? momento. Foi uma dor, De um perder susto, amigos, né? Perder amigos e lidar com coisa assim que era um pouco demonizada, né? Assim, como fosse algo ruim, né? Alguma coisa praga que pegou. Você lembra daquela Time? Eu acho que era Time. Eu lembro de eu era criança, que era como se fosse o vírus gay, né? Isso. Era um negócio meio demonizado, assim. Foi muito demonizado, mas aos poucos, né? Foi assim, opa, não é bem assim, né? Pode chegar em muitos outros grupos, de outras formas, né? Então, todos passamos por isso. Então, vê-lo ali vivenciando isso e a tristeza, né, dessa partida tão rápida foi muito forte. Chegar em São Paulo, como que foi pra você? Porque é um mundo completamente diferente, né? Hoje, imagino que devia ser naquela época também, né? A cidade, a vibe, você tava ali naquela coisa arpoador, circo voador. Olha, ter passado nesse teste, né, para esse espetáculo, Chorus Line, que teve uma importância na época, foi forte para mim. Eu acho que eu gosto desse negócio de ficar enfiada dentro de um teatro por horas e horas e horas, ensaiar horas e horas e horas e apresentar, ter uma rotina. A gente fazia 9 sessões por semana no Teatro Sérgio Cardoso. A gente era de terça a domingo, com 2 na quinta, 2 no sábado e 2 no domingo. 2 horas de espetáculo. Você não viu em São Paulo, você viu dentro do teatro. Uma loucura. E com pessoas muito interessantes. Então, eu gostei de São Paulo, mas eu realmente vivi dentro do teatro, né? Volto a São Paulo tempos depois aí, porque depois do Chorus Line, depois desse São Paulo de 1 ano, eu volto para o Rio e faço alguns trabalhos em teatro musical muito interessantes, assim, já com um sabor, uma estética, melhor dizendo,
mais brasileira, mais autoral, né? Eu trabalhei com Aderbal, Freire Filho, na peça Gardel, também com Thales Panchacon, fazendo uma polaca, né? Que eram as mulheres que eram trazidas, né? Judias que eram trazidas com promessa de casamento e eram prostituídas. Então essa peça era Gardel, uma lembrança, era na Argentina e tinha, a Argentina foi um lugar onde essas mulheres foram trazidas. Então eu trabalhei com Aderbal, trabalhei com Luiz Antônio Martinez Correia, numa peça do Kurt Weill, já com diretores brasileiros montando trabalhos mais autorais. E companhias mais disruptivas também, né? Isso. Foi muito interessante. Você ainda sentiu a ditadura, Kátia? Porque o Ney, quando veio aqui, falou que ainda nos anos 80 ali, com tudo isso acontecendo, ainda tinha pitadas de ditadura até uma hora que para de verdade, né? Cada vez mais enfraquecido. Você no teatro chegou a conviver com algum ato de militar, de ter que tirar palavras do texto? No teatro não, mas no colégio de aplicação agora lembrei, porque recentemente teve uma festa e aí tinha um mural com, por exemplo, as músicas que a gente ia apresentar no Festival de Música do CAP, que era na Escola Nacional de Música no Centro. As letras das músicas que a gente compunha, eu, Alice de Andrade, garotas compondo, garotas compondo não impede que sejam censuradas. Com carimbo da censura. Eu tinha esquecido, ou eu nem soube. Música de colégio. De colégio. Ali, que ano era? 80, 81, 79, 80, 81. Exato. Rock in Rio você foi? Rock in Rio eu fui grávida. Porque eu fiquei grávida com 19 anos da minha primeira filha, Branca. Fui no Rock in Rio, naquele lamaçal todo. Você foi mãe muito nova, cara. Logo depois do Circo Voador, 3 anos e pouco depois do Circo Voador, que era uma garota de 16 anos, eu fui mãe da Branca, minha filha maravilhosa, que acabou de ter um neném, ou seja, eu sou a avó. E é o máximo. A avó é mais legal que mãe, né? Porque fica só com a parte boa, né? Eu sei porque agora tem um filho de 5 anos. Olha, tô você aqui. E, cara, é maravilhoso, porque as avós só pegam a parte muito legal, né? Olha, eu tô adorando. Porque a avó, tipo, uma coisa... Quantos anos tem Ele tem 9 meses. Você vai ter muita coisa linda daqui pra frente, né? Mas aí a gente estava falando... Desse momento onde você volta pro Rio. Que eu voltei pro Rio. E aí eu começo a dar os meus primeiros passos na minha história com a música. Assim, eu fiz um monte de coisa. Eu fiz cinema, participação em alguns filmes. Filme do Carvana, Bar Esperança, o último que fecha. Fiz alguns filmes. Teve conflito atriz, cantora, assim? Pra qual lado seguir? Essa é uma ótima pergunta. Te agradeço por ela. Porque hoje eu não tenho conflito nenhum. Mas teve. Não meu. O que eu vou ser? Eu tava no fluxo. O fluxo que eu aprendi no... Porque tinha um tabu, né? Se você é isso, você não pode ser aquilo. Total. Eu tava num fluxo lindo que eu trouxe do Circo Voador. Eu posso tudo. Eu vou aqui, eu vou ali, eu danço, eu canto. Porém, por exemplo, eu fazia uma peça de teatro e aí eu cantava. E aí vinha, mas você... Aí eu ganhava um papel mais legal, aí os atores, mas você não é cantora? Você vai atuar também? Ou um breve momento que eu entrei numa companhia de dança, por exemplo, eu dancei na abertura do Fantástico, aquela famosa abertura. Aquela primeira, você é uma delas? Não sei se é a primeira, aquela com a Isadora Ribeiro, que sai da água. Você era uma das pessoas saindo da água? Eu não saía da água, mas eu era destaque, digamos assim, que teve close, e era do corpo de baile. Eu fiz as duas, tinha gente que era só do balé, tinha gente que era só destaque, e eu era os dois. Eu dançava e era destaque. E deu problema, porque ali na coordenação de dança, mas ela vai entrar aqui no corpo de baile, aí bancaram, vai entrar. Eu sofri algumas vezes. Dessa coisa de ser dançarina, bailarina. Os cantores, mas é a cantora. Então, isso gerou em mim, em algum momento, uma necessidade, então... Eu vou ter que dizer, assim, eu sou isso. Eu dei uma enganada, assim, mas acabei seguindo o caminho que eu queria,
que eu entendi que eu não queria fazer musicais e entrar nessa relação com a música dos musicais, o tipo de voz que é o belting, uma voz mais forte, assim, que nem é o que eu tenho de melhor. Impostação, né? Hoje em dia até exploro mais esse lugar, mas meu caminho artístico, autoral, né, eu comecei a explorar e comecei a entender, opa, isso aqui é outra coisa, é outra linguagem. E comecei a cantar em algumas bandas de rock. Tive alguns trabalhos assim onde eu era a vocalista, digamos assim, das bandas, até que eu comecei a mexer minhas coisinhas, ter um gravador de 4 canais, comecei a experimentar umas coisas e a gravar, e foi ali os primórdios do meu trabalho autoral, né, desses discos todos que eu fiz. Eu meio que fiz uma passagem. Isso, né? Antes de entrar na banda com Fausto? Isso... Ou permeou esse momento? Isso, assim, né, eu já tinha uns 25 anos, né, tinha uma filha, comecei a ter essas bandas e fazer trabalhos no teatro, no cinema, cantar nas bandas, até que surgiu o Básico Instinto, que foi o trabalho famoso, lendário trabalho, né, do Fausto Fawcett e a Falange Moulin Rouge, que era o nome da banda, que foi um trabalho super importante, em 92, se não me engano, que juntava a poesia do Fausto com a música, com músicos incríveis e com mulheres, avatares, né, das ideias, né, das imagens que o Fausto constrói, os poemas, Vocês eram meio avatares mesmo? Eu né? era Kátia Talismã, então era meu personagem e a minha música. Então ali Tem essa música no Spotify? Tem. Deixa eu ver aqui. Kátia Talismã. O nome da música qual é? Kátia Talismã. Sem sentido à toa. Essa daí é com Vitor Ramil, que começou a tocar e parou. Talismã. É uma coisa mais roqueira. Eu lembro muito disso aqui. Sou talismã de magnética joia, forjada nos submundos cirúrgicos, de arigóticos carnavais. Meu corpo é Era mó groove, né? Prada da majestade. Acho que esse é o Billy. Sou nascida da costela do teu verbo. Sou nascida da costela do teu verbo. Sou loura! Aí, tchá, pá, tchá, começava. Não, e vocês Coreografia. vindas no palco, era um negócio imponente aquilo, né? Aquela Débora bandaraça, Coker, né? Débora Coker nas coreografias. Era tudo Débora Coker? Como foi ter uma banda com o Fausto? Eu acho ele muito enigmático, assim. Só vi de longe, uma vez que ele veio aqui, a gente quase gravou, não gravou. Eu não vou me lembrar porquê, se foi eu que tive algum problema ou ele. Mas eu acho ele um artista, eu só vi ele no Cervantes de longe, né? E essa vez aqui, ele sempre lá no Cervantes, nos balcões, assim, tomando aquela cerveja de costas pra rua, né? Cara, o Fausto é muito inspirador, é uma pessoa incrível, a percepção, quando, enfim, nós acabamos virando parceiros, e só que aí quando a gente vai compor, nos encontramos, conversamos, ele eventualmente pede um tema e é muito impressionante, né? A capacidade de colocar em palavras de uma forma, sei lá, poética, contemporânea, pessoal, o que é aquele encontro, que pode vir a ser uma música a partir desse encontro dessas pessoas, desse diálogo, né? Ele tem uma assinatura também, né? Lindo. E esse momento foi outro marco para mim também, que eu Esse show rodou porque eu vi ele no Jazz Mania, né? Ele rodou muito. Rodou muito, era uma loucura de gente viajando, de gente apertada nos camarins minúsculos, cinta-liga no meio de case de baixo, briga de loura. É uma loucura. Mas para mim foi ótimo. Briga de loura é maravilhoso. Nossa. E o Fausto, só assim ali, tipo, né? A banda oficialmente era o Barone, Dé, Billy Brandão, Laufer. Caramba, que bandaça. Billy, agora me deu até um branco se ele participou de tudo. Não, calma. Dado Villa-Lobos, né? O Dado foi o tempo inteiro? Foi. Dado, Dé,
João, o Charles Gavan, quando o João não podia, Laufer. E diga-se de passagem, todos músicos muito consagrados, né? Então era quase um Sim, dream era uma team dos exatamente, 80 ali, né? O Lira na percussão, Paulo Futura nos loops, Toda essa samplers. turma na estrada. Sim, e nos camarins minúsculos do Jazz Mania, do Mistura Fina, passando o garçom, pra gente passando pela cozinha para entrar no palco. Mas foi uma coisa forte, para mim foi muito importante, porque cada loura na formação original tinha a sua característica, assim, uma que era mais conceitual, dança e formas, e outra mais como a Regininha, né, que também já trabalhava com Fausto, que era uma coisa feminina, assim, mais exposta, mais louca, né, mais, sei lá, me fugiu agora como eu posso falar sobre isso de uma maneira interessante, né? Eram tipo arquétipos, assim, de alguma forma. Arquétipos. E eu era a cantora, né? Que além do meu número musical, da Kátia Talismã, cantava com a banda em vários outros números das outras louras. Regininha Poltergeist. Tinha a Marinara também, né? A Marinara entrou depois, não era da formação original. A Marinara não entra no início. A original era Kátia, Luzia, Gisele, Regininha. Que foi esse primeiro momento, assim, muito legal, onde a gente fazia pequenos lugares com plateias lotadas, que era essa junção de música, poesia, sensualidade, essa é a palavra. Regininha em um lugar mais sensual, explícito, né? Cada uma tinha o seu degradê, né, de como trazer a sua feminilidade, sua mulher, sua beleza, sensualidade no palco, né? E a música me ajudava muito, e a dança também. Então, para mim, foi muito interessante esse diálogo, né, que eu fiquei... cantei muito no show, não só no meu número, mas em vários outros números, né? Um momento bem importante, onde eu conheci o João, que é pai do meu segundo filho, o Vicente. Tipo, amor à primeira vista ali? Foi ali uma construção, né? De um Foram se tempo de conhecendo. trabalho, né? De uma identificação, de uma história que começou ali e durou mais de uma década, nos casamos, tivemos o maravilhoso Vicente, que hoje também está trilhando esse caminho da música, produtor musical, baterista também, muito bom baterista, viu? Bom baterista também, se ele não fosse bom baterista, né? Rolou uma cobrança, você acha, pra ele, pessoal? Porque, cara, nos anos 80 é meio unânime, era unânime pra caramba. Tipo, o melhor batera dos anos 80 era o Baroni, era o mais técnico. Já né? nasceu outro melhor do que ele. Imagino que tenha sido uma pressão, né, cara? Eu sou filho do Baroni, né? Não nossa, não do João. Não nossa. E ele também é produtor musical. Já tem um olhar diferente. É DJ, né? ele não tá ali, sou um baterista, mas, tipo, veio de brinde, sabe? É muito toca pra fácil caralho. pra ele, a música gosta dele, eu falo isso pra ele. Vicente, a música gosta de você, presta atenção, toca bastante. É muito musical, isso é muito bonito de ver. Então, nesse momento do básico, foi também um marco na minha vida, né? E onde eu sinto que eu trouxe muito dessa história do circo voador, né, de me explorar, né, assim, ali nesse lugar com uma energia tão forte, né, me criar ali, né, foi muito importante. A maternidade muda o que nesse momento? Não, ali eu estava no intervalo, né, eu tinha sido mãe com 20 anos, 19 para 20, eu tinha 27. Vicente só foi nascer 10 anos depois, né? Então ali eu estava surfando assim em outras trocas, minha filha já com alguma, né, independência. Então foi esse momento para mim, foi um momento forte, porque tinha o básico, mas um pouco antes do Básico Instinto, eu fui chamada pelo Tim Rescala para um projeto da Estela Miranda. A Estela Miranda, cantora, atriz, um projeto que ela criou, que é uma dupla, era na época, em 92, uma dupla feminina caipira, sertaneja, assim,
as duplas femininas que não existia, né? O Chicotinho e Salto Alto. Uma dupla que me seduziu justamente por conta dessa ideia de cantar em vozes, né? Que tem essa estrutura, né? Country, que eu tenho a primeira voz e a segunda voz que cruza, né? Que sobe, que desce, que para aqui, que eu amo. Então, o Tim me chamou porque eu já tinha trabalhado com ele num dos musicais que eu fiz e ele sabia que eu tinha essa relação com a música, achava que eu ia dar conta. E eu adorei e acabei criando com ele parte dos vocais. E esse trabalho foi muito feliz, né? A gente gravou um disco em São Paulo, posso mostrar a capa. Bota aquela capa que é muito legal. Em São Paulo, com grandes músicos com essa a linguagem country mesmo. A gente foi um sucesso estrondoso, a gente viajou... Bota aqui que ele bota a câmera de cima. A gente viajou o Brasil todo, cantando. É essa aqui, né? A gente gravou... Peraí, deixa eu melhorar. A gente gravou um disco em São Paulo, como eu já falei. A gente gravou um clipe em Nashville. Nosso diretor artístico foi o Gringo Cardia, que fez essa capa que eu estou tentando mostrar aqui. Aliás, que geração, né? Gringo Cardia, Débora... Luiz Stein, era uma turma muito foda que nasceu. O Luiz fez essa capa do Básico Instinto. Ele também é outro fodão. Aqui, gente. A gente gravou esse disco em São Paulo, em 92, pré-duplas caipiras. E o interessante é que o repertório do disco são músicas de Marisa Monte, Titãs. Já nessa época. Nessa época, músicas... Mas não é que a gente pegou músicas do repertório deles e fez versões. Eles nos deram músicas que eles não tinham gravado. Por exemplo, Titãs Fazendinha. Comprei uma fazendinha em Avaré. Criava porco e plantava milho e café. Toda em vozes, a gente canta. Herbert Viana e Fábio Fonseca deram Corno Feliz. Corno feliz por ter acreditado no amor. Assim, são músicas refinadas, com arranjos incríveis, vocais, mas tem um certo humor, né? E músicas que eles não gravaram e nos deram. Então, é um disco que tem, além disso, Carlos Gomes, músicas do Tim Rescala, versões da Estela também para clássicos do country americano muito legais. Enfim, a gente foi um sucesso danado, passou clipe no Fantástico. A gente foi a todos os programas de música que existiam na época, Faustão, etc e tal, Hebe Camargo. Foi bem na época do Básico Instinto, sabe? Eu fazia o Chicotinho, fazia o Básico Instinto, fazia uma campanha como atriz publicitária, que foi muito famosa na época, que era o Casal Unibanco, o primeiro Casal Unibanco, que éramos eu e o Felipe Pinheiro, um ator também dessa época, né, dos anos 80, 90, um ator importante. A gente fez uma campanha que foi dirigida pelo João Moreira Salles, apenas. Uau. Filmada no Instituto Moreira Salles, antes de virar Instituto Moreira Salles. Uma campanha de grande sucesso. E o Felipe, ele morreu no auge da campanha. Ele faleceu fatalmente. Então foi esse momento que eu tinha esses 3 trabalhos e acabei em algum momento saindo do Chicotinho e Salto Alto, depois saí do Fausto também, aí eu e o João nos casamos e ali eu comecei a dar mais atenção, a botar meu foco no meu trabalho autoral, né? Comecei realmente a investir em ter um espaço em casa de gravação, que tenho até hoje. E comecei foi acontecendo assim, um nascimento do meu trabalho autoral, compondo, começando a encontrar os produtores, fazendo alguns shows, né? Como se eu tivesse assim, sair dos trabalhos assim, que eu vinha fazendo há muito tempo, com muitos grupos, para
me perguntar, e aí, o que eu vou fazer agora, né? Depois dessas experiências, o que eu quero falar, sobre o que eu quero falar, como eu vou falar, quem são os meus parceiros, e aí comecei essa busca. Quem foram os parceiros iniciais compondo junto? Essa busca resultou no meu primeiro disco, né? Que foi produzido pelo Plínio Profeta, pelo Marcos Cunha. Ele nem fazia cinema ainda, o Plínio, né? Não. Foi que virou um grande hit do cinema. Sim. Né? E esse disco foi o primeiro disco que ele produziu na vida, né? Eu fui assisti-lo tocando no Hipódromo Up. Ele tinha aquele lance que era dele, né? Tinha o Profeta, enfim. Que era ele, o Vini. Era e aí o Profeta. Era banda, né? Tinha uma música na MTV, agora eu esqueci qual era. Era meio sucesso na época. Era bem assim. sucesso. E eu fui ver e chamei ele. Poxa, eu tenho um estúdio, tô fazendo umas coisas. A gente começou a trocar. E aí, nesse disco, resultou o meu primeiro disco, que chama Kátia B. Aí nasce Kátia B. Você tira o... porque eu sou Bronstein para os íntimos, brinco. A Sueli Mesquita uma vez escreveu um release. Ela falou, Kátia B., Bronstein para os íntimos. Eu achava que era Brownstein. Olha, Bronstein. É Bronstein. Esse disco tem músicas com a Sueli Mesquita, com o Fausto, né? Compomos nossa primeira parceria, que chama Beijos de Beco. Que nasce como esse processo com o Fausto? Você com melodia, ou ele manda a letra pronta e você musica? Essa eu mandei o primeiro verso, mandei a primeira melodia, ele escreveu os outros versos, o Laufer também é parceiro, e aí eu e o Laufer, acho que juntos trabalhamos, que é uma música bem que traz essa influência do Oriente Médio. Qual é essa? Essa tá no Kátia B. Qual é o nome da música? Qual é essa música que você falou? Beijos de Beco. Beijos. Porque esse início de uma carreira solo tem uma coisa de o que eu sou no mundo, né? Sim. O que eu vou falar. Sim. Porque com banda é uma democracia, as coisas acabam acontecendo, mas sozinho não é fácil, né? Não. Quem serei eu? Né? Você pode ser qualquer coisa, não tem que dividir com ninguém, teoricamente. Uma banda, mal ou bem, aquilo vai ser de um jeito, né? Sim. Foi difícil pra você? Porque tinha muitas coisas acontecendo no mundo musicais, né, nesse instante. Era uma ebulição, então tem muitos parceiros, a Arícia Messa, a Sueli, Fausto, então... A Arícia também lançou um belíssimo primeiro disco nessa época. Podia mostrar essa capa, que aí eu vou falar sobre ela. Mostra a capa pra mim aqui, Pretinho, por favor. Uso batom e deixo minha boca vermelha. Eu digo que é bom, faço o que me dá na telha. E deixo que digam, que pensem, que falem. Eu não conhecia, é legal. E essa foto aí nesse disco, eu conheci o Suba, porque o Suba mixou esse disco. Então, ele foi produzido pelo Marcos e Plínio, mas o João me falou do Suba, depois a Cone Conceição Lopes me apresentou o Suba. Ele já tinha feito o disco da Bebel? Ainda não, nesse momento. Não, eu fui a São Paulo conhecê-lo, passar um dia lá. E depois ele veio ao Rio, mixou o meu disco, no estúdio do Frejá. Ele que fez essa foto de capa, que era uma foto assim, como eu no aquário e ele ali. Ele fez a foto de uma TV que conectava os dois ambientes. Então, foi também legal falar da trajetória, né? Porque eu fui ficando orgulhosa e emocionada, né? De tanta gente legal que eu pude trocar, né? O Suba eu não conheci, mas eu sou muito fã dele. Morreu muito precocemente, né? Morreu muito precocemente, eu acho que uns 3 anos depois, né? Desse momento que a gente se conheceu. Ele mixou esse disco, depois ele fez o disco da Bebel. Que foi uma explosão global, uma explosão, né? global, acho que em 2001, eu acho. Teve o disco dele, o São Paulo Confessions. Que você canta também, né? Canto, fiz uma parceria com ele chamada Segredo. Canto e ele morreu, né? Que tragicamente. Você tem a dizer assim sobre
o processo? Porque cada produtor tem um processo criativo, né? Imagino que o Plínio tem um dele. Como foi trabalhar com o Suba, assim? O Suba era um show à parte, assim. Uma coisa que eu acho que eu nunca vi. Ele só mixou o meu disco. Depois eu vi ele trabalhando no disco da Bebel em São Paulo. Ah, você viu um pouco daquele processo? Eu vi. Ele trabalhava de noite, né? Passava o dia resolvendo as coisas, práticas da vida, ia para o estúdio à noite e trabalhava até quase de manhã ou até o meio da madrugada. E a música, eu me lembro, eu tinha ele com uma mesa de som enorme. A música ia ganhando uma vida, né? Ele ficava lupeando aquilo e mexendo, porque o Suba era sérvio. E na Sérvia, um lugar onde eu já fui 2 vezes cantar, levada pela mãe dele para homenagens a ele, num grande festival, e tanto em coisas menores quanto maiores, eu cantei na Sérvia. É um lugar onde as pessoas têm muita educação musical, né? Então, o Suba tinha feito escola de música clássica, ele era um músico com formação erudita, e o diálogo com a eletrônica, né? Então, eu sabia muito, eu sentia que ele dava camadas, a música ia ganhando assim uns layers, sabe? Uma profundidade muito interessante. Não sabia que ele tinha essa formação clássica. Muito bonito ver ele trabalhar. E a polirritmia, né? Tem umas camadas também de muitos ritmos, né? Muito, muito forte. Uma pessoa que eu me encantei demais, muito importante. Foi duríssima a morte dele, duríssima. A história que ele volta para buscar um HD é verdade? Não sei. É, porque dizem que ele sai e aí ele esquece que tinha um HD e ele volta. Esse HD, pelo que eu ouvi falar, tinha cópias. Então não faz muito sentido. Ninguém estava ali para ver, né? Essa história que eu ouvi. Que é uma história horrorosa, né? Tu falar, putz, vou voltar para buscar muito triste, Acabei de fazer um depoimento também para um documentário que os amigos sérvios estão fazendo sobre ele, vieram ao Brasil entrevistar várias pessoas, né? Esse disco da Bebel, para mim, é uma obra-prima, assim. É muito legal. É lindíssimo, né? É muito legal. Então eu vi um pouco ele trabalhar nesse e a minha mixagem também, aqui no Rio. Alguma coisa que você notou numa forma dele de mixar? Ele entra na música, ele vai... A música ganha uma vida, né? Nesse processo de mixagem, assim, eu acho que ele tinha muito conhecimento, né? Do uso, né, dos efeitos, das possibilidades, né? Que essa etapa da música, né? Que a música na mixagem você faz o que você quiser com ela, pode virar tantas coisas, né? Então, uma sensibilidade, assim, de reconhecer que artista é esse que ele está metendo a mão e de que forma ele manuseia as infinitas possibilidades. Então, você é de acompanhar mix, assim? Você gosta de acompanhar mix? Até, hoje em dia, também tem uma coisa assim de alguns... produtores falam, não, eu te mando no final do dia. Eu fico desesperada. Como assim? Tá bom, pelo menos aí. Não, negocia, levanta aí. Me manda. Depois eu chego na metade. Eu gosto. Eu chegar na metade, eu acho que é o mais saudável. O artista chegar quando começou a estar fazendo sentido, o artista chega do meio pro fim, né? Sim, eu gosto. Mas você também não deve ser aquela que fica infernizando o engenheiro de som, né? Já devo ter sido. Acho que não sou mais. Renatinho? Vamos falar sobre isso. Renatinho, ela era tranquila, Renatinho? Tranquila. Alô? Renatinho tá pensando. Alô? Saiu? Ela é tranquila, sim. Minha voz tá toda fodida. Olha, então... o Renatinho entrou num momento bem importante, assim, teve então esse disco, foi o primeiro, que foi... Qual é que você mais gosta desse disco? Tem uma predileta? Deixa eu ver aí. Peraí, deixa eu entrar no teu perfil aqui. Qual que é a segunda música desse disco? Você se ouve? Ou você é daquelas que grava mix e nunca mais ouve? Hoje em dia eu tô me ouvindo mais, mas assim, eu sou um pouco, quando termino o disco... Como eu relancei esse disco, por exemplo, não estava nas plataformas, ele foi lançado, disco físico, né? Ele foi... recentemente eu subi para as plataformas. Essa gravação é muito feliz, a RAM. Por acaso é uma
É uma regravação de Caetano e João Donato. Eu gosto muito. Anos 2000, né? Cor de cor, samba de som de cor. Eu amo tua voz nessa. De mal me quer. João na bateria, Gustavo Corsi na guitarra, Plínio Profeta no baixo, Marcos Tem uma coisa de Cunha. turma dos amigos que você traz pra sempre, né? Sim, e muita gente, por exemplo, essa mixagem foi feita no Nas Nuvens. O Liminha, enfim, ofereceu essa possibilidade, foi mixado lá. Muita gente ajudou, né, nesse caminho independente. Eu sou uma artista independente. E 2000 ser independente era bem diferente de ser independente hoje, né? Hoje todo mundo é meio independente. Era mais difícil ser independente nos anos 2000. Eu acho que esse disco Porque foi tinha loja, né? O desafio de ter o disco na loja, né? Sim. Adoro essa gravação. Tem um clipe. E você gravando voz, teu processo sempre tranquilo? Hoje em dia é mais tranquilo. Gravar voz é desafiador, né? Porque é aquela coisa que é aquele dia que você vai gravar aquilo que vai ficar pra sempre, né? E a voz é junto com o corpo, é junto com a emoção. Então ela muda. Claro que você, se ela tá bem, se você tá com uma voz cuidada, tá pra jogo, você pode ter sempre um padrão, né? Mas é desafiador atingir um lugar onde você consegue cantar bem e entregar algo mais do que só cantar bem, né? É uma busca. Você pode colocar o Que Horas Não São, por exemplo, que é uma música do Vitor Ramil, que o Herbert toca a As músicas guitarra. do Vitor não são fáceis de cantar, né? Essa música é bem difícil de cantar. Eu acho que eu rendo mais ao vivo, né? O estúdio é sempre desafiador, mas eu me orgulho de várias coisas. Em cada disco tem uma que eu falo, essa eu tô satisfeita. Você é de estudar com a base, ficar Estudo um muito. tempão. Eu sou de estudar. Eu estudo bastante. Eu acho que a preparação é uma ferramenta maravilhosa para a gente se arriscar, né? Para administrar os medos, as vertigens do palco, de toda essa... Essa mix é interessante, hein? É linda. É do Suba, né? É porque tem sempre esse debate se preparar demais pode perder o feeling, né? Que eu aprendi com o Felipe Abreu que isso não existe. Mas tem gente que acredita nisso, né? Não, vai se preparar demais, vai perder a alma. Guitarra do Herbert. Faz isso. Surgiram propostas indecentes de gravadora, porque aqui vocês ficaram muito visíveis de fazer um disco mais comercial. Porque tinha isso nessa época, né? As gravadoras querendo, não, vem cá, vamos fazer um disco cantando sei lá o quê. E você... Interessante você perguntar isso agora, porque eu mesma não tenho a noção do que o que eu faço pode ser chamado de experimental, alternativo, mas volta e meia eu escuto isso. E você, quando ouve essa música louca, que depois foi gravada pelo Ney Matogrosso, que depois foi tocada, foi gravada também pelo Vitor e Marcos Suzano no Satolep Samba Town, que é um disco dos dois. Viajamos a beça, cantamos no Japão, em Portugal, Brasil todo. Mas tem essa leitura, eu mesma não sinto, eu faço a música que eu tenho que fazer, que está na minha cabeça, que está no meu caminho, mas... É porque essa época ainda época de gravadora grande, né? Eu tive algumas... Você tinha trama que dava espaço para uma música, digamos, mais contemporânea, Sim. né? Aconteceram algumas tentativas que não foram à frente, aconteceu também algum constrangimento leve de isso aqui, mas isso aqui você dobrou a voz. Quem dobra a voz é porque não tá afinada. Eita, tinha isso, vai, né? eu sou afinada, amor. Tô dobrando porque eu quero. Aliás, Rita Lee dobrava direto e cantava pra caralho. Quero. Né? É um efeito. John Lennon dobrava a voz, um monte de gente dobrava a voz. Ali.
Ouvi algumas coisas assim que, se fosse hoje em dia, agora que eu tenho 60 anos... Tu não ia deixar pra trás? Sessentando e rebolando, não ia deixar pra trás. Mas não foi fácil pra mim. Não foi fácil. Era uma indústria muito masculina também, né? Sim. Uma Pouquíssimas indústria mulheres. muito masculina, né? Realmente, eu passei algumas dificuldades nessa busca de ser uma mulher que resolve mexer nos equipamentos e sabe fazer coisas, gravar sua própria voz. Tem no meu terceiro disco uma voz que é das que eu mais gosto, que é de Cais, Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Eu gravei sozinha. Ronaldo Bastos, não articulei. Cheguei de uma aula, aqueci a voz com a Cecília Spayer, meus 2 grandes professores de canto, Cecília Spayer e Felipe Abreu. Acho essa ideia de que se preparar você perde, não, para mim não tem nada a ver. Se preparar, ao contrário, é onde eu mais me solto. Quando eu estou preparada, quando eu sei as escolhas que eu quero fazer, aí eu arrisco. Eu já tenho uma base e eu posso me arriscar. Então, eu cheguei dessa aula da Cecília, liguei o meu pré-summit, que eu pedi de presente para o João na época, e gravei a voz sozinha. Então, esse lugar não foi fácil, com ninguém que estava em volta. Produtores, assim, sempre aqui e ali tinha algo a ser superado. E aí a vida hoje, talvez eu tivesse novas possibilidades de lidar com isso, com mais malandragem, né? Indo meio pela beirada, né? Talvez em alguns momentos eu tenha matado muito no peito, tenha me magoado, não tenha compreendido, não tenha sabido me expressar e me colocar, né? Fiquei assustada, sem entender o que é isso, né? Que hoje entendo melhor, mas não foi um caminho fácil, mas um caminho verdadeiro, né? Onde tem algumas faixas que eu ouço e falo, eu não gostei, eu teria feito totalmente diferente, mas outras que eu me deleito. Isso é também normal, né? O Chicotinho Salto Alto, por exemplo, esse disco, a gente acabou voltando agora, eu vou falar sobre isso. Eu gravei em 92, eu tinha 27 anos, nós gravamos ao vivo, as duas cantando juntas, eu fazendo vozes super difíceis, sem Pro Tools, sem autotuning, sem autotuning, né? Sem Pro Tools também, era fita. Ô, Renatinho, só pra eu lembrar da cronologia, em que momento nasce a autotune? Como a gente conhece ali dentro do Pro Tools? É 2000 e quanto? Cara, acho que deve ser 98, 2000. 2000, né? Foi então, 92. na verdade, o Básico Instinto não tinha também nada disso. Também não. Aqui também não tinha nada também disso. Não, mas né? é que esse trabalho com a Estela, éramos nós duas cantando. Mesmo na mesma sala cantando na mesma junto, sala uma vazando juntas. na outra. Não teve edição. E eu ouvi recentemente, falei, eu fiz isso com 27 anos, que trabalho bonito, que coisa legal. Foi a motivação para chamar ela e falar, vamos olhar para esse negócio aqui de novo. Eu já falo sobre isso, mas antes eu queria falar sobre o Renatinho, né? Porque aí, depois desse primeiro disco... a gente sai desse primeiro, você vai pro segundo disco, né? E aí, você falou que uma gravadora de São Paulo pegou pra distribuir, foi parar em vários países. Esse primeiro teve a Net Records, que foi uma gravadora do Jong, foi uma primeira gravadora. Depois, uma gravadora de São Paulo, chamada MCD, se interessou, lançou esse disco... Não me lembro se eles lançaram esse disco ou se a gente já foi para o segundo, né? E aí eles lançaram esse segundo disco, que foi o meu disco que realmente, assim, me colocou na música, né? Então, O segundo. Ela é uma cantora que faz discos. Essa atriz, do disco bailarina, também é cantora. Esse segundo disco Só deixa o meu coração na mão de quem pode, que é uma parceria com o Fausto Fawcett, é uma letra dele, que veio à minha casa falar, mas você quer falar sobre o quê? A capa aqui, ó, pretinha. Nós conversamos, eu disse a ele que eu queria falar sobre ciúme. E ele me chega Você é ciumenta? há algum tempo. Eu não sou especialmente, mas esse lugar, né, da posse, do ciúme.
Eu não me lembro exatamente por que exatamente eu queria falar sobre isso, mas o Fausto fez essa provocação, né, sobre o que a gente está falando aqui, e eu trouxe essa ideia, e aí veio Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode, que ele chega na minha casa com 5 páginas escritas à mão, que eu tenho até hoje, com letras desse 5? tamanho, 5, que eu fiquei 5 meses com elas, assim. E aí nasceu a música, que é uma das músicas mais importantes do meu trabalho, que eu, com o Marcos Cunha e o Plínio Profeta, que são coautores e produtores da faixa, né, fizemos juntos. E 2 parceiros seus, né? Essa ideia, para mim, parceria é uma das coisas importantes, assim, na vida e no trabalho, né? Continuar, transformar, crescer na vida e na parceria junto. O Marcos, eu conheci ele pouco, eu convivi com ele, que ele foi morar em Nova York, eu tava morando também. Uhum. Aí a gente ficou meio saindo lá com uma galera, com o Alex há bom tempo. Gente finíssima ele, né? Ele tá lá ainda ou já voltou? Tá aqui. Tem gente que sabe essa letra inteira. Essa nova nota 10. Quero dizer, eu tô pra tudo nesse mundo, então só vou deixar. Violão de 7 cordas do Rodrigo Campelo. Campelo. Uma ideia do Plínio. Se pegar as coisas do Plínio, já são cinematográficas mesmo, né? Quem levou ele pro cinema foi muito inteligente, porque tem isso mesmo. Aham. Que baixão, hein? Conformismo, aceitação do fico aqui, vou te levando nessa dança. No teu show, o Marcos tocava o baixo também, não era? E tocava teclado, né? Ele... Fausto. O Marcos tocava baixo inicialmente, depois passou a tocar teclado. Ó, porque eu não quero ter ciúmes. Ciúme é acúmulo de dúvida, incerteza de si mesmo, projetado, assim jogado como lama antierótica na cara do desejo mais intenso de ficar com a pessoa. Eu não tô à toa. Eu sou muito boa. Eu sou muito boa pra vida. Eu sou a vida oferecida como dança. E eu não quero te dar gelo. Jealous guy. Ah, tem parceria com Tolstói também. Tem. Com Lucas Santana. Vê se aprende, se desprende, vem pra mim. Muito legal, Somos hein? Finge do amor. Esse disco foi um marco. Até hoje, muitas pessoas conhecem, falam. Você falou que teve crítica até fora do Brasil, né? Ele foi lançado por essa gravadora MCD em 5 países, com capas diferentes: Japão, Alemanha, Inglaterra. Teve crítica no Guardian, no The Guardian, né? Uma coisa que foi, na época, assim, super importante. Eu viajei bastante, fiz show na França, fiz Uruguai, México, Alemanha, Brasil. Um disco com novos produtores, né? O Bide de São Paulo, o Sacha Ambach, o Marco Suzano. É um disco que tem Egberto Gismonte tocando piano numa música minha com o Suba. Olha quanta gente legal. Ah, tem parceria Olha tua com o Suba quanta gente também. legal. Cara, é uma galera legal envolvida, Are né? You Sleeping? O DJ Zé Pedro, queridíssimo. Ele fez essa edição que eu consegui reunir, porque cada lançamento teve um bonus track exclusivo, o do Japão, da Inglaterra, da Alemanha, mérito dessa gravadora que lançou, que trouxe essa ideia. E agora eu reuni todos esses bonus tracks nesse... Quando você jogou no digital, Quando né? eu joguei no digital. Aí tem o Zé Pedro fez um remix de Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode. E o Antoine Midani mixou o disco, que tem um som muito, muito interessante. E agora, esse disco teve um show de lançamento, né, um tempo depois, uns meses depois, no ano seguinte, no Itaú Cultural, em São Paulo. Foi a primeira apresentação em São Paulo, né? E aí eles filmaram, além de eu lançar o disco no palco do Itaú, eu entrei dentro de um projeto chamado Toca Brasil, que à época eles estavam filmando, gravando alguns shows, e eles filmaram o meu show. E aí, que resultou aqui
nesse DVD. Que caiu da nossa parede só pra você chegar hoje aqui. Realmente, eu cheguei aqui, ele estava... Essa história é muito legal. Esse DVD, na época, a gente gravou e eles nos entregaram, eles iam, a gente vai, tá aqui, o show foi gravado, a gente vai lançar. Eu falei, opa, não, eu vou mixar, eu quero tratar, eu quero ouvir esse som, eu quero mixar. E aí, Renato Alcher, seu colega, Como que você está conhece aqui. o Renatinho? Vem através de quem? Aí eu não vou lembrar, vou ter que pedir ajuda a ele ou Você aos consegue saber, universitários. o Renatinho? Cara, tenho dúvida, mas não tem nada a ver com o Sacha. Talvez o Sacha não. Porque o Sacha, Talvez, eles têm uma relação os que dois, produziu né? Pode ter sido o Sacha. 2 faixas nesse disco, né? Uma das faixas que o Egberto tocou, por exemplo, foi produzida pelo Sacha. E então o Renato foi esse cara que foi o parceiro para mixar esse disco ao vivo. Só que eles nos ofereceram em São Paulo um estúdio para a gente fazer o trabalho, que era uma antiga fábrica de vinil, não é isso, Renato? Que foi fechada e estava vazia, assim. Aí tinha assim, um lugar imenso na Moca, se não me engano, que a gente tinha uma sala lá com um estúdio montado. Então ficamos lá, na minha memória foi assim um tempo assim de trabalho, assim um mês que eu fiquei em São Paulo, talvez algumas idas, e eu morria de medo, assim, para eu ir ao banheiro, eu saía de lá que eu tinha que andar um corredor enorme, vazio. Era tudo vazio? Eu ia vazio. Tinha essa sala, né? Não era fantasma, né? Tinha fantasma, a gente falava, tem fantasma aqui. A gente numa salinha. E é porque era um lugar muito grande que havia sido uma fábrica de vinil e não era mais. Então ainda tinha esse estúdio que depois acabou, mas foi o lugar que nos ofereceram. Vocês querem mixar? A gente tem aqui, oferece a vocês, né? Podem ir lá fazer o trabalho. E aí, eu e Renato, né? E assim, eu realmente gosto dessa etapa. Não funciona pra mim. Alguém faz pra mim, me entrega. Manda pro WhatsApp, né? Eu gosto de ficar. Não, bota mais um efeitinho aqui. Ai, mas o aplauso aqui ficou curto. Eu gosto, né? E, pô, Renato, a fineza, a gentileza em pessoa, né? Segurou essa comigo. Então, depois disso, eu fiz alguns discos, mas assim, eu não posso deixar de falar que hoje, que a gente marcou essa entrevista e eu não liguei que hoje é o dia que esse DVD chegou nas plataformas digitais como um disco ao vivo. Né, o Itaú Cultural me cedeu o direito de lançar. Eu passei aí uns 2 anos trabalhando em autorizações e todo esse processo de lançamento. Hoje ele chegou nas plataformas e eu chego aqui para gravar essa entrevista com você e dou de cara com o DVD aqui. Ele é o compilado do primeiro e do segundo, cara? Tão legais, eles botaram nada, aqui a gente é legal, mas a gente te adora, inclusive, mas a gente não foi mesmo. Ele é um compilado do primeiro e do segundo de repertório? Ele é bem estruturado no segundo. No segundo, né? Porque tem tem... E tem algumas coisas do primeiro, tem uma música da PJ Harvey que eu não gravei, só tá no show ao vivo, Down by the Water, que eu nunca gravei. Tem Sonho, uma música do Egberto Gismonti, que também só tá aí. Mora na Filosofia, que só tá aí. Mora na Filosofia, inclusive, nem tá no disco ao vivo, vai só pro YouTube. É só pro YouTube no audiovisual, né? Remasterizado, o disco chega remasterizado. Você, depois desse DVD, você lança o terceiro, que é o Espacial, né? Lança o Espacial. Alguma história, algo a dizer do Espacial, assim? Espacial foi um disco que eu consegui, ganhei um edital de cultura, então... Esse é o teu disco que eu escutei, não sei porquê, esse disco eu escutei muitas vezes. Agora eu fiquei olhando pra cá e falei, esse é o disco que eu... Porque a gente levava pro carro, né? Sim, sim. Então a gente tem a relação com o trocinho. Esse foi bem eu acho que na mudança, né? Quando a indústria começou a mudar, ele ainda foi lançado em CD físico, ainda foi lançado em alguns países, mas estava mudando, né? Tinha tido assim um grande boom também de cantoras brasileiras que trazem a música do Brasil com eletrônica, né? Eu sinto, Clemente, que a música eletrônica que eu faço na maneira de
tratar instrumentos, subvertendo às vezes uma sonoridade, a maneira de construir camadas sonoras envolventes que viram texturas, né? Aí que eu identifico a minha eletrônica. Quando fala, é uma cantora brasileira eletrônica, né? Que às vezes pode achar que é uma coisa pista, ou acho que é na busca assim, de transformar a experiência de ouvir a minha música numa coisa sensorial, de entrar assim num mundo que tem a ver com suba, né, nessas camadas, tem a ver com a minha voz, que tem uma leveza, uma suavidade, mas eu gosto de bases densas também que tragam um movimento forte, um contraponto, né, a essa leveza. Então, para isso eu uso a eletrônica. Então esse disco, ele também foi lançado por essa gravadora de São Paulo, foi um disco que eu ganhei um edital, então pude ter ainda novos produtores, o Chico Neves produz algumas coisas, novos músicos, Daniel Jobim gravou. Como foi o Chico? Sou curioso de conhecer o Chico. Espetacular. Eu acho ele um ótimo produtor musical. Espetacular, as faixas que ele produziu. Como que foi o processo com ele? Uma coisa assim, muito pessoal. Foi naquele né? estúdio ali? Foi no estúdio dele. Aquele comprido assim? Que parecia um corredor, né? Ali no Jardim Botânico. Exato, exatamente. Ali também. Como é o processo dele particular, assim, de trabalho? Ele registrou eu cantando e tocando e começou a criar em cima. Que ele é de criar camadas também, Criar camadas, exatamente. Dialoga muito com a minha onda. Muito generoso, me ensinou muita coisa. Partiu de eu cantando e tocando. Você fez esse processo com o Plínio e com o Marcos também, de gravar o violão e voz? E não, aí depois... com o Plínio e Marcos às vezes era diferente. Sempre tinha uma voz guia, mas às vezes já partia de uma ideia de arranjo que eles faziam, a base, aí eu botava voz e tal. Me lembro que com o Chico já foi mais eu tocando violão, né? Trazendo essa garota do violão, que lá, como eu falei, eu era uma garota diferente. Usava óculos, tinha cabelo crespo, não tinha namorado com 10, 11, 12 anos, mas tinha o violão. Mas alguém tinha namorado com 10, 11? As minhas garotas, aquele namoradinho da colônia de férias e tal. Sim. E eu ficava com o violão, querendo cantar e fazer segunda voz, né? Era um pouquinho nerd. Então eu trouxe a garota do violão, que está vindo mais ainda agora, no trabalho que eu estou fazendo agora, onde eu toco todas as faixas, gravando todas as faixas mesmo. Então, o Chico ia uma imersão também, ele ia trazendo camadas, e esse disco já vem o Jean da Silva também, com percussões, com bateria. A coisa do ritmo sempre está no teu trabalho, né? Também. Tem sempre coisas acontecendo, assim. Também tem música com parceria com Fausto, que chama Dança do Ventre da Guerra, também trazendo... aqui, no Espacial? Tem. Uma que eu gosto muito é o Viajei, né? A que eu mais gosto é Cais, que é do Milton e Ronaldo Bastos. Chico Neves na produção essa. Daniel Jobim no piano. É engraçado que você foi vanguarda de várias coisas, né? Mas como não explodiu, eu tenho essa sensação, porque muita gente acabou se inspirando no que você fez, só que você ficou num hype ali, mas não explodiu como a Cell em algum momento, entendeu? Eu escuto isso, Clemente. Muitas pessoas se influenciaram no que você fez. Muitas. Eu, sou a avó de muitos artistas que estão tem aí. Isso mesmo. Eu costumava dizer que eu era mãe. Agora eu já estou dizendo que eu sou a avó deles. Eu amo você cantando, cara. Então tem essa leveza, né, com o grave, né, com a... Levaram as palavras, mas eu sigo indo. Você gosta de Cais pra caramba também? Vou botar o Cais aqui. Quem quiser, ouve o dia inteiro depois. Clipe lindo que tá no YouTube. Isso é 2007. O tempo voa, né? Esse foi produzido pelo Marcos Cunha. Esse disco foi mixado pelo Walter Costa. Também adoro o som. Eu gosto muito de todos os processos. E o Walter também é um que gosta de camada, né? Também. De efeitos. O Walter foi trazido pelo Chico Neves.
gravei essa voz sozinha. Essa foi que você gravou sozinha. Tem maior orgulho, né? Quem? Mas também você já tava safa, né? De que não pode saturar, que não pode isso, que não pode aquilo. Mas às vezes dá certo, às vezes... Não é fácil de cantar essa música, não. Uma vez eu estava em Recife com o João, que tinha um show dos Paralamas no Marco Zero. E o Milton Nascimento também ia cantar. E a gente tinha mandado para o Milton a gravação, que tinha uma conexão. Não conhecia ele, mas tinha uma conexão e mandamos para ele. E aí eu fui, entrei no camarim dele, me apresentei. Eu sou a Kátia B, eu gravei a sua música, eu te mandei. Ele falou: você acertou uma nota que muita gente erra quando canta essa música, né? Essa melodia de cais, né? Fez esse elogio, né? Dessa... Às vezes tem uma variação ou outra, né? Na interpretação, mas disse ele que eu tinha acertado a nota. E você foi respeitosa à melodia também, né? É. Porque tem uma geração nova que, quando regrava música, mexe na melodia inteira. Isso eu devo muito ao Felipe Abreu. O Felipe tem isso, não mexe. Aí ele vai escolher uma variaçãozinha na repetição, e sempre com muito respeito, né? Muito legal isso, porque às vezes você nem percebe, aí sai cantando, se emociona, muda, e ele traz para um lugar, assim, da atenção plena, né? Que é a ideia da meditação, a ideia de você estar presente, né? Não precisa... nem ser... É o lugar lindo que eu busco, né? Não é você estar técnico e frio, e nem você estar totalmente solto e destrambelhado, né? Você tá no controle daquele cavalo ali que você tá deixando correr. Então, acerta a nota, e aí se expressa brincando, escolhe, né, as brincadeiras e obviamente se solta, mas com essa ideia, né, de respeitar a melodia. Eu gosto disso. O Felipe falava muito isso, né, quando eu estudava canto, e tem uma geração nova que acredita que interpretar a música é mexer na melodia, o que não é verdade, porque a Bethânia e a Elis, nossa, elas não mudaram notas de nada, e quando elas cantam é uma coisa maravilhosa, né? Sim. Não é mexer na melodia que vai fazer você ser um grande intérprete, né? Também acho. Eu acho que é respeitar a obra é de alguém, né? Colocar a sua onda, a sua personalidade. A Marisa é uma que faz tudo ficar Marisa, né? Ela não mexe nas melodias. E quando ela faz, é o que o Felipe faz. É um detalhezinho na repetição, né? Uma coisinha, um detalhezinho. Mas a estrutura, mexer, eu fico incomodadíssimo. Eu sei como é essa melodia, agora eu vou brincar um pouco com ela. Um pouquinhozinho, né? né? Não é que eu não sei, não pensei, não lembro, né? É isso aí. Respeitar o autor, né, cara? O autor é e cantar a obra de alguém, né? Sim. Quando você canta a obra de alguém, pra ti é muito diferente quando você canta a tua obra, assim. É muito bom, é libertador também, porque não sei, eu tive essa experiência no Samba no Ar, que é um projeto, um disco. Depois do Espacial eu fiz mais um, Pra Mim Você é Lindo, que é mais um disco autoral, com algumas regravações. E aí eu chego num disco só de intérprete. Qual é a capa? Pra Mim Você é Lindo, você acabou de passar, é esse. Pra Mim Você é Lindo. Capa de quem? Essa capa é linda, hein? Uma foto do Darian Dornelles, uma capa do Felipe Leon e da minha filha, os dois na direção de arte. Branca Bronstein. E qual foi a história desse disco? Olha, é um primeiro disco que eu fiz também numa fase de mudança. Eu tinha me separado do João e estava buscando de novo, assim, esse assunto, né? Qual é o meu assunto? O que eu quero falar? Quem são meus parceiros agora? E aí compus com o Rubinho Jacobina. Esse negócio de fazer uma música é um negócio sobrenatural. Eu não sou uma compositora assim com uma grande obra, mas fiz algumas coisas, venho fazendo algumas coisas, e fazer uma música assim, dá uma sensação de pronto, eu já fiz o que eu precisava fazer. É uma alegria tão forte, uma sensação de realização tão forte, eu sinto isso. Então foi uma cura muito grande fazer esse disco, né? Quando há grandes mudanças na vida, foi um lugar grande de cura
através disso, dos encontros, de falar coisas, de trocar, né? E renascer. Tem um renascimento, né? É uma coisa bonita. Gostei muito de fazer esse disco, tem algumas faixas. A mesma coisa, né? Tem as prediletas, assim. Tenho uma parceria com o Jean da Silva, que é o Baile, que eu gosto. Produzida por quem? Bernardo Bozizio foi um dos produtores. Tem uma parceria com a Tereza Cristina. A atenção que ela precisa ter é mais que um outro dia. É na areia que eu vou caminhar e sentir o que é melhor pra mim. O seu olhar era tudo que eu queria. Todo dia sem tua atenção, esperando sua decisão. Pra saber onde é o baile, eu não sei de nada. Você abriu teu selo agora, nesse momento streaming, assim? A própria gravadora? Porque tá todo mundo abrindo a sua própria, né? Eu já desde o primeiro disco que eu tinha o meu, lançava pelo meu, que chamava Vulcana, agora chama Das B, mudou. Desde o primeiro disco que eu tive o Essa meu música selo. é sua? Essa música é minha e do Jean da Pô, Silva. lindíssima. Eu amo voz de mulher e homem junto, assim. Também. E essa música é super playlistável, né? Totalmente, é a mais pop ever. É, pra entrar nessas playlists de soft pop Brasil, sei lá qual é o 9MPB, soft. Sabe que eu não tô ainda nessas playlists maiores, mas em coletâneas, compilações. As coletâneas, né, quando você vai no Spotify, appears on Tem um monte. 30. É porque a tua música ela é boa pra playlist, porque ela passa tranquila. Tem em muitas. Essa é bem pop mesmo. Quem mais produziu? Foram vários produtores juntos ou não? Ou só... O Bernardo produziu a maior dela. O Lucas Vasconcelos produziu umas faixas. Lucas, Bernardo. Acho que isso, Marcos o Lucas Cunha. tem bastante assinatura também. Né? Marcos colaborou, Marcos Cunha também. O Plínio nesse não colaborou? Não, o Plínio nesse não fez. Também ele tá a 1000 por hora com os filmes, né? Ele explodiu no cinema. Tá trabalhando bastante. É muito legal ver ele crescer. Muito legal. Assim, né? Muito legal mesmo. Ele tá feliz, tá realizado. Assim, Sim. É muito legal. Agora virou pai, né? Sim. Eu tentei... Quer dizer, ele tá sempre no yoga, né? Aí quando ele veio aqui, cara, você tem que fazer yoga, tem que fazer yoga. Eu falei, pô, eu tenho, cara, mas como que eu... Aí ele me falou, vem no meu, é 7 da manhã, eu não vou nunca. Plínio muito trabalhador, sempre trabalhou muito, né? É um é. barato. É um guerreiro, né? Sim, construiu muita coisa e ele sempre foi ligado em cinema, desde dos meus primeiros discos, que a gente convivia mais, ele sempre muito ligado em cinema, então muito legítima a história dele, é bonito de ver. Vem cá. Antes da gente fechar, a gente falou de quase tudo, né? Eu fiz depois desse trabalho esse lindo encontro com o quarteto coletivo Samba no Ar. É que a gente anotou aqui. Que é você... Luiz Felipe de Lima, Marcos Suzano, também meu grande parceiro. Esse é um gênio. Marcos Suzano é uma figura importantíssima na minha vida. E o Guilherme G, né, nesse coletivo. Marcos Suzano, me lembrei de uma história agora. Eu lançando o Só Deixo Meu Coração na Mão de Quem Pode... no Planetário, esse show que você disse que foi. E antes do show, aquele nervosismo assim, né? Só que aí vieram me falar aquelas coisas, que o Egberto Gismonti estava na plateia. Aí você ficou nervosa. Fiquei super nervosa. E eu tava assim, sem olho, né? Tipo... E o Marcos Suzano veio. Kátia, vambora. Não sei o que, vamos tocar. Você é bom. Não sei o que. Ele me pegou assim, tipo, me aterrou, sabe? E você entrou firme. Entrei firme, apesar do Egberto não ter gostado muito do som, então ele resolveu se levantar e ficar em pé na minha frente. Nossa Senhora. Aquele teatro que tem assim, o cantor, uma arquibancada, outra arquibancada, assim, e tinha um meio, né? E ele ficou em pé no meio, na minha frente, o show inteiro. Ele gostava do disco, gostava do DVD. Eu falei, não é possível. Então, tive essa história com Suzano e com Egberto. E o Suzano, grande parceiro também, né, amigo. A gente tem esse quarteto
que é uma coisa que eu e o Luiz Felipe de Lima, a gente juntos inventou esse desafio, que é interpretar. Que quando você falou, você gosta de ser intérprete, é mais difícil, é mais fácil, eu adorei entrar nesse lugar da intérprete de músicas, no nosso caso, pré-bossa nova, de fossa, de samba canção, pré-bossa nova. Tudo assim, o trabalho inteiro numa estética do cinema no ar, de filme no ar, juntando justamente eu, Suzano e o G, que temos essa onda eletrônica, mântrica, com Luiz Felipe de Lima, que é do samba, do violão de 7 cordas. Então foi esse diálogo assim, que deu muito certo, que gerou um disco e um show que rodou o Brasil todo, né? A gente fez uma turnê grande de mais de 30 shows, com o videocenário do Batman Zavarese. Nossa, que com luxo, projeções, e com participação do Macalé, do Egberto, do Arthur Lindsay e do Carlos Malta. Eles tocaram no disco e eles foram filmados e entravam no show em sync com a gente, projetados numa tela que ficava na nossa frente, uma tela transparente. Então, entrava sincado o áudio e a imagem deles ao vivo, né? Isso em 2015. E a ideia foi do Batman de fazer isso assim? Batman criou Ele essa... é um gênio, né? Genial. Ele é a experiência do show, o disco é legal, a gente gosta. Agora, o show do Samba no Ar é uma loucura. Ainda tá viajando? Agora não, mas a gente quer remontar. Eu tô nesse momento, né, bonito, de 60 anos, né, recém-feitos. Meio que você olha para sua história, né? E foi assim que, por exemplo, eu olhei para o Chicotinho Salto Alto com a Estela, olhei e falei, mas eu fiz isso, eu tinha 27 anos. Isso é muito legal. E eu e a Estela, a gente começou a conversar e a gente começou a dar umas cantadas, assim, como quem não quer nada. Teve uma leve DR, né? Ela falava, você saiu? Eu falei, mas não sei, eu estava fazendo o Fausto. Eu comecei a namorar o João, viajei, eu não me lembro, assim, uma DR light, super light. E aí a gente começou a cantar, tava bom. Um belo dia eu chego no Manouche e o Cassim vira pra mim do nada e fala, pô, eu tô ouvindo o disco do Chicotinho Salto Alto, é mó barato. Eu falei, Cassim, a gente tá cantando, eu e a Estela, eu não acredito. Ele falou, vamos marcar Manouche. Eu falei, oi? Corta para... Manouche, com Cassim no baixo, Charles Gavan na bateria, Paulo Emery na guitarra e Fabrício Iório, teclados e acordeon, e eu e a Estela, o Gringo Cardia de novo com a gente. Então remontamos esse espetáculo com essa banda maravilhosa. Esse espetáculo, as pessoas falam, é um cult, porque é um show de música bem tocado, bem cantado, com um repertório fantástico que tem Marisa Monte, Titãs, Tom Waits, agora João Gomes, Almir Sater, Carlos Gomes, grande compositor brasileiro. É um repertório lindo, as vozes são lindas e a Estela, a roteirista do espetáculo, também traz brincadeiras, provocações, traz um roteiro, uma história louca dessas duas mulheres, essas drag countries que chegam depois de uma turnê fictícia. É um alter ego mesmo. Uma loucura, muito divertido. E então... Quando você foi pro estúdio, você não canta como Kátia B, você canta como uma personagem. A gente, quando foi pro estúdio há 30 anos atrás, cantamos a Vera, assim. O show a gente canta a Vera, né? As personagens... Mas a impostação é a tua normal? Não, é a nossa. A gente canta a gente. Entendi. A gente canta a gente. Tanto que, às vezes, assim, não fica... Quando a gente divulga esse trabalho... não fica muito claro, que fique claro que é um show de música com banda, com 2 cantoras. Além disso, a gente traz camadas, coisas, brincadeiras, provocações, histórias, pensamentos, reflexões, né?
interessantes, né? Um show forte, leve, engraçado, sério, provocador, assim, é muita coisa nesse trabalho, que eu tô super orgulhosa. Então, chega agora, assim, revisitando a história, remontando algumas coisas, e o Samba no Ar é uma coisa muito importante para mim, também me trouxe para um lugar, assim, de intérprete, né, com aquela banda também maravilhosa. Eu tô orgulhosa de mim, eu acho que eu tô falando da minha história, falando, mas quanta gente maravilhosa que eu venho trabalhando, né, e espero continuar com essas e muitos outros. Os 60 anos, como que foi pra você? Porque todo mundo fala assim, né? Eu agora, quando 50, me deu uma... Falei, caramba, 50. Me deu uma coisa, 50. Assim, parece que tem uma responsabilidade, tá no meio do caminho, assim, sei lá, 50... Aí outro dia eu achei que eu tava com 53. Falei, não, é 1. Eu falei, ai, graças a Deus. Eu confundi, achei que tava com 3. Totalmente maluco. Olha só, eu tô sentindo... Você lida com a idade tranquilamente, assim? Eu tô sentindo uma grande alegria, né? Porque talvez até isso, olhar para... Você perguntou se ouve os seus discos? Não muito. Eu costumo trabalhar. Quando sai, quando acaba aquele processo ou aquela turnê, eu não fico olhando. Aí fico sempre, aquilo eu não gostei. Eu fico só olhando para aquele... Você não é virginiana, não, né? Eu tenho ascendente em Virgem. Eu sou Câncer com ascendente em Virgem. Então eu fico olhando... Eu sou o contrário. Entendi. Somos os opostos, Agora não, agora eu tô mais olhando, mas vem cá, fora isso que eu não gostei, olha quanta coisa legal. Então, é por isso que o Renato falou que você foi tranquila, porque você é só o ascendente em Virgem. É porque eu acho que eu falo tranquila, mas posso ser bem... eu amo essa. Essa é minha com meu filho. Essa aí eu cheguei de um bloco de carnaval com uma melodia de manhã. O Vicente gravou isso e eu gravei a melodia. Aliás, se você pudesse, pra gente fechar nosso papo, se você pudesse dar um conselho pra Kátia B novinha aqui, um auge da maturidade dos 60 anos, você diria o que é pra ela? Algumas coisas não precisava ter levado tão a sério. Talvez eu tenha me magoado um pouco demais com coisas que não precisava, que tiraram um pouco a minha força criativa, né? Perda de tempo, mas foi o meu processo, né? Minha sensibilidade. Então hoje é algo que me incomoda, ou que me fere, eu tipo, meio que boto de lado e sigo. Eu não paro, demorava um pouco demais, eu acho, para me refazer das constantes situações desafiadoras que a gente vive, porque se eu tô falando de parceria, né, eu tô falando do outro. Pessoas. O outro implica coisas, trocas, espelhos, né, situações mais fáceis, outras não tanto. Tá todo mundo se conhecendo através do relacionamento, né? Se a gente também ficar sozinho demais, você não se conhece, né? Porque você vai reagindo e vai se conhecendo. Então, os 60 agora tá um marco de muita alegria. Tô sentindo muita alegria, tô sentindo muita energia, tô me sentindo muito bem, com muita vontade de continuar a fazer o que eu faço. Isso é demais, né? Porque poderia ter um esgotamento. Tô fazendo um trabalho novo, onde eu revisito. Aí sim. Então, o que eu não gostei, ou o que eu olho e falo, poxa... Aí eu peguei e falei, então eu vou olhar para isso de novo. Agora eu tô olhando, então eu peguei algumas dessas músicas minhas e parcerias, tem música só minha e parcerias, e tô regravando uma Kátia naked, assim, uma espécie... Eu não sei se eu posso chamar de acústico, mas parte de eu tocando violão de aço, que é uma construção nova, recente. Eu com o Hugo Lins, que é um músico de Recife, que toca viola caipira, com efeitos. O Sebastiano Ottini, que é um percussionista sueco, que mora em Salvador. Alberto Continentino, que lançou um disco espetacular agora. Gravou os baixos.
Eu estou em processo ainda para saber que tamanho vai ter esse trabalho, mas é um trabalho que eu desnudo, eu tiro, assim, a eletrônica do meu trabalho vai estar, já começa pelo violão que é de aço, né, que já traz uma outra estética para o trabalho. Os vocais que estão em fase, vou agora começar a fazer os vocais, as vozes eu já quase acabei. Então estou em processo nisso, nesse olhar e querer voltar nesse assunto, trazer ele de uma nova maneira, trazer essa voz suave, porém agora com mais punch, eu diria, que é uma coisa que está me movendo e me alegrando, aonde nesse trabalho do Chicotinho Salto Alto eu consigo trazer muito isso, e agora também nesse meu Naked também pretendo. Quando ficar pronto, volta aqui? Opa! É só marcar o dia e a roupa, como diz o Marcos Olha Suzano. só, obrigado, viu? Pô, a gente conseguiu falar de quase tudo, né? Nossa, falei 2 horinhas. muito. Foi bom. Te agradeço muito. Queria Fiquei feliz, muito viu? vir aqui. Vim no dia e na hora certa. O bom é que, cara, é uma coincidência, né? A Lucinha falou de você, eu falei, cara, pô, ela não... Eu queria falar isso, tô aqui por causa de Lucinha Araújo. Não, isso não é justo, você já quase veio, aí teve aquele acidente, né? Mas agora Mas dessa vez a Lucinha... nesse momento onde o Cazuza está sendo trazido, falado, olhado, né? Através de lançamentos de livros. O filme do Ney trouxe ele também O filme do de Ney, volta. documentários que vão ser lançados. Tem a exposição no Shopping agora. Leblon. A exposição Pra incrível. quem é do Rio, vai lá, né? Tem várias fotos minhas lá, É né, mesmo? da época de teatro. Então agora eu vou olhar de novo. Tem várias catando você fotos lá. com a Bebel, com a Alice. E então, Lucinha, beijo. Beijo, Lucinha. Agradeço. Pretinho, o que você achou do nosso papo, Pretinho? Essa daqui é de casa, hein? Leveza, bicho. Leveza. Ela, Pedro Luiz, são os nossos amigos muito quando leve, vem aqui. Muito leve. Aí, ó, você que tá aí, minha audiência. E aí, o que vocês acharam desse vídeo de hoje? O episódio de hoje foi levinho, hein? Foi lindo, hein? Muito obrigado, Kátia. Aí, ó, vejo vocês no próximo episódio, hein? Fui!